Boa noite, sejam muito bem-vindas. Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Maravilha! Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre felicidade. Talvez vocês. Eu sei que vocês sempre falam uma frase: eu quero ser feliz, eu quero voltar a ser feliz, eu acredito que se tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. Então, hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre felicidade. O tema da aula é como você ser uma mulher, né, mais feliz diante dos desafios do casamento. Mas o principal, eu vou dar uma aula sobre felicidade. Como que você será feliz? Como que você vai descobrir, buscar, construir, reconstruir essa felicidade, tá? E aí, eu quero muito que vocês interajam comigo. Você que está assistindo essa aula gravada, seja muito bem-vinda também. Primeiro ponto, o que é isso? Vamos partir, né, do começo. Vamos começar do começo. O que é felicidade para você? Para que eu possa te dizer realmente o que é felicidade no final. Eu vou fazer toda uma construção e você vai entender verdadeiramente o que é a felicidade. Como você encontrar essa felicidade, né? Mas vamos partir do pressuposto que é a felicidade para você. Vou fazer outra pergunta. Isso é algo para você refletir. Você pode responder aqui, mas você pode ficar refletindo, né? Meu objetivo é que vocês também façam as próprias reflexões, pensem, reflitam, né, sobre isso. Uma segunda pergunta: qual seria o cenário ideal? Aquele cenário da sua vida que você projeta e desenha e você pensa, se tal coisa acontecer, eu serei muito feliz. Pensem aí comigo. Pensem aí nesse cenário. Qual seria o cenário de vida ideal? Aquele que você, quando dorme à noite, você fica pensando, nossa, quando tal coisa acontecer, eu serei feliz. Quando isso, aquilo acontecer, eu serei feliz. Quando meu marido se transformar num homem assim, assim, eu serei feliz. Ou quando ele voltar a ser, eu serei feliz. Ou você até constrói um cenário. Quando eu mudar tal coisa em mim, eu serei feliz. Qual seria esse cenário ideal? Tá? E aí eu vou trazer para vocês alguns movimentos que são comuns do ser humano e que eu tenho certeza que você também faz, tá? Quando você pensa em felicidade, você com certeza associa a algo externo a você. Você associa, geralmente você associa a pessoas. Então, quando meu marido mudar, geralmente, né, muitas que estão aqui restaurando o casamento, associa a sua felicidade a uma mudança de comportamento do marido, ao arrependimento do marido, a ele voltar a ser como ele era. Você associa uma pessoa. Pode ser que dentro desse seu conceito de vida feliz, desse cenário que você projeta, você também associa a alguma conquista financeira, né? Uma casa maior, uma casa mais bonita, passar num concurso, um outro emprego, abrir uma empresa, ou a empresa que você abriu se tornar uma empresa muito bem sucedida. Então, você cria e associa que você vai ser um pouco mais feliz, ou então você se vê infeliz e acredita que vai ser muito feliz se alguma mudança voltada para bens materiais acontecer na sua vida, né? Ou tem um terceiro ponto, que é você associar a sua felicidade a uma transformação, por exemplo, física. Você pensa assim: ah, quando eu estiver mais magra, eu vou ser mais feliz, porque eu vou me sentir mais bonita e as coisas vão mudar, né? Principalmente nós, né? Nós que tendemos a ser perfeccionistas, que tendemos quando eu fizer tal cirurgia plástica, eu serei mais feliz. Quando eu estiver mais magra, quando eu estiver tendo resultado na academia, enfim.
E aí eu quero discutir um pouco com vocês cada conceito que você compreende como felicidade, tá? Olha, a Aldina falou aqui. Exatamente. Ela está vivendo um contexto, mas ela está mais feliz. Perfeito. O conceito de felicidade, cada pessoa pensa que é uma coisa, tá? Mas existe algo que é universal com relação à felicidade, que eu vou mostrar para vocês no final dessa aula. Existe o que você pensa que vai te fazer feliz, que pode ou não te fazer feliz, mas tem o que de fato, com certeza absoluta, vai te fazer feliz, que talvez você nem saiba, ok? Nunca te explicaram e você não sabia sobre isso, mas você vai entender nessa aula. E aí, o que acontece? Muitas vezes, hoje, eu vou falar da sociedade atual que a gente vive. Na sociedade atual que nós vivemos, na modernidade, principalmente com esse momento das redes sociais, ficou muito claro que a sociedade associa felicidade a bens materiais. Então, hoje você pode entrar na casa das pessoas, você pode saber como são a casa dos famosos, como são a casa dos grandes influenciadores, qual é o carro que ele usa, quais são as viagens que ele faz. Então, muita gente abriu a porta da sua casa. E hoje em dia, nas redes sociais, nós vemos muita ostentação. Nós vemos gente andando de jatinho, de carro importado, bolsas de marca, bolsas de luxo, muitas mulheres fazendo cirurgia plástica, indo nas melhores academias, usando as melhores roupas. Então, hoje a gente tem essa ilusão de que a felicidade ela está associada a uma conquista material. Porque quando a gente abre a rede social e rola o feed, a gente começa a ver, fulana de tal está viajando e eu estou aqui trabalhando, fulana de tal acabou de comprar uma bolsa de marca e eu tenho uma bolsa de R$ 100, fulana de tal acabou de trocar de carro e eu nunca comprei um carro na vida. Então, hoje, com as redes sociais, essa comparação ela ficou muito forte e também ficou muito forte e evidente o quanto a felicidade ela está associada a bens materiais. Logo, o seu valor como mulher, presta atenção, que depois eu quero que vocês me digam o que está fazendo sentido, né? O seu valor como mulher, ele está muitas vezes associado àquilo que você pode comprar, ao que você tem, as joias que você usa, os lugares que você vai, o carro que você tem, a casa que você tem, a cirurgia plástica que você faz. Então, se você tem uma casa linda, um carro, você tem um poder aquisitivo, significa que você será muito feliz. Ou muito mais feliz do que aquela pessoa que não tem a mesma condição financeira que você. Isso tudo é construído na modernidade, com o passar do tempo, tudo foi sendo construído de tal forma que você pensa assim, se eu comprar tal carro, eu vou ser mais feliz. Parece quase que automático. Porque quando você abre o seu Instagram, é só o que tem. Então, pensa se as pessoas estão felizes assim, eu vou ser muito mais, tá? Isso é um primeiro ponto que vocês precisam entender. Então, talvez você esteja pautando a sua felicidade em... Ai, gente, tô incomodada com esse cachorro latindo, que coisa. Perturbação. Peraí. Vamos ver se melhora. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo e me vendo? Me falem aí nos comentários para eu poder continuar. Perfeito. Então, o que acontece? Baseado nessa questão de bens materiais, em todo esse apelo, você tem que comprar, você tem que comprar, você tem que consumir. Nós, mulheres, vou falar de nós acabamos entrando no loop infinito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor, que ele diz assim: nós vivemos entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você comprou um iPhone
e que você não tinha antes, você estava com aquele ânsia de ter. Eu quero o iPhone 17. Depois que você compra, que passa aquela sensação, vem o tédio de possuir. Você já tem aquilo que você queria. Agora você vai querer o iPhone 18. Você queria muito comprar o carro do ano, aí você comprou o carro do ano. Você queria, trabalhou e tudo, você tinha aquela ânsia de ter, de conquistar. Quando você conquistou, passou aquela euforia, vem aquele momento do tédio de possuir aquele bem. E aí, se você não tiver cuidado, você vai começar a viver numa corrida de conquistar bens. Porque você acredita, eu conquistando mais, eu serei mais feliz. A sua felicidade é associada a bens materiais. Todas vocês são influenciadas por isso. Até você que acha que não é, você é influenciada, porque a modernidade, o mundo inteiro, né, vive nessa atmosfera. Então, nós temos que ter muito cuidado para a gente não cair nesse eterno de compra uma coisa, já quer outra, e cair num consumismo, tá? Isso é um ponto importante. Eu sou uma pessoa que passei muito por isso, vou contar brevemente, muito brevemente a minha história sobre essa questão da felicidade, né? Eu sempre, a vida toda, eu sempre quis ter uma carreira, eu sempre quis conquistar, eu sempre quis fazer sucesso profissional, porque eu acreditava que eu seria muito, muito feliz vivendo isso. E aí, eu tinha um formato de sucesso bem específico na minha cabeça, que era o seguinte: quando eu começar a vender muitos cursos na internet, mentoria, fazer muito sucesso na internet e, consequentemente, faturar muito, eu vou ser muito feliz. E eu realizei esse sonho em 2022. Em 2022, eu tinha começado a produzir mais conteúdo para o digital, começado a trabalhar de fato com relacionamento. No digital, eu sempre trabalhei com relacionamento fora da internet, mas eu não sabia como me posicionar. E aí, em 2022, eu acertei um posicionamento, comecei a trabalhar com relacionamento. E eu passei de ganhar R$ 2.000 por mês, que era 2, 3, 4, 5, que era a média que eu ganhava naquela época. E quando eu entrei de uma maneira muito forte no digital, no primeiro mês, eu tinha faturado 10 mil. No terceiro mês, eu já tinha faturado R$ 100.000. E em 6 meses, eu tinha faturado R$ 500.000 vendendo curso, mentoria, consultoria, etc. Eu tinha feito sucesso. E quanto mais eu, assim, na internet, esse crescimento ele pode ser muito rápido. Eu já sabia disso, mas eu nunca tinha vivido isso, eu não achava que isso ia acontecer comigo. Para mim foi uma surpresa muito grande, que em 6 meses eu tinha vendido R$ 500.000. Teve um mês, foi julho de 2022. Eu lembro que foi o maior faturamento da minha empresa da época, que eu tinha faturado R$ 80.000. É um valor muito alto para uma terapeuta. Faturar 80.000 em um mês. Eu sei que isso não é para médico. Se tem alguma médica, eu sei que 80.000 é que um médico que faz cirurgia ganha. Né? 50.000, 80.000. O cirurgião plástico ganha muito mais. Um advogado pode faturar esse valor em alguma causa, mas para um terapeuta, essa era uma coisa totalmente fora da realidade. E aí eu lembro que quanto mais eu ganhava dinheiro, mais eu ficava frustrada, infeliz, vazia. E eu lembro que eu acho que a minha busca, de fato, pela felicidade foi. Não busca, né? Todos nós queremos ser felizes. A gente nasce com o desejo de ser feliz, tá? Todo mundo, no fim, a última pessoa quer ser feliz. Ela tá fazendo aquilo porque ela acredita que aquilo vai deixar ela feliz. Mas, naquela época, essa pergunta, o que é a felicidade, cadê a felicidade, foi algo que veio muito forte, porque eu tinha plena certeza que quando eu faturasse muito dinheiro no digital, de uma forma específica, fizesse muito sucesso, tivesse muitas alunas, eu seria muito feliz. E tudo isso aconteceu muito mais rápido e de uma forma muito maior, que eu ficava até bem impressionada. Por que isso está acontecendo assim, sabe? Era uma coisa absurda. E aí eu me lembro que quanto mais eu ganhava dinheiro, quanto mais eu fazia sucesso, quanto mais eu conquistava tudo que eu queria, eu falava assim: cadê aquela felicidade que me prometeram? E era uma outra pergunta também que eu fazia: cadê aquela felicidade que os ricos têm?
porque eu não estou encontrando. Pelo contrário, eu estou ficando pior do que quando eu tinha tanto dinheiro, eu não estava tão mal quanto eu estou agora. Enfim. E aí, isso é uma coisa que você tem que ter cuidado, tá? Que eu caí nessa armadilha, eu caí nessa pegadinha. Outro ponto importante, que é o segundo, que eu acredito que fica mais evidente para vocês que estão restaurando o casamento, é a questão de você condicionar a sua felicidade a uma pessoa. Quando o meu marido deixar de ser grosso, eu vou ser mais feliz. Quando o meu marido deixar de ser orgulhoso, eu vou ser mais feliz. Quando o meu marido voltar para casa, eu serei mais feliz. Quando o meu marido voltar a ser romântico, eu serei mais feliz. Isso é uma outra grande armadilha que está impedindo você de ser feliz, é você condicionar a sua felicidade a uma pessoa, tá? E aí, isso é importante você observar que sim, com certeza você está criando expectativas de uma vida mais feliz pensando numa mudança do seu marido. Se o meu marido deixar de ser orgulhoso, eu serei mais feliz. Então você idealiza e cria um cenário na sua cabeça de que você será feliz quando ele mudar. Isso é algo que você tem que se desapegar e vou mostrar para vocês como que você vai reverter essa dinâmica, porque somente você mudando esse vetor, esses conceitos, essa maneira, é que você vai encontrar a felicidade, tá? E aí um ponto muito importante aqui é muitas de vocês, muitas, eu digo a maioria, já ter, já foi muito feliz no casamento. Já houve uma fase que você e seu marido estavam no auge, vocês estavam próximos, conectados, ele estava apaixonado por você, você muito apaixonada por ele, e você viveu aquele auge. A maioria de vocês já passou por isso. A maioria de vocês, quando conversa comigo, diz assim: eu gostaria de voltar, que meu marido me tratasse como ele me tratava na época tal. Entende? Eu tenho certeza que naquela época, se você condicionava a sua felicidade a um contexto do seu casamento, por mais feliz que você tivesse, você estava 50% feliz vivendo aquilo, uma outra parte sua sentia muito medo de perder aquele momento. E se o meu marido mudar? E se eu mudar? E se algo acontecer e a gente não conseguir manter? Dentro daquele cenário, provavelmente você pensava, né, algumas coisas nesse sentido, tá? Caso você tenha vivido, calma que vai fazer sentido tudo que eu tô falando no final. E aí, entendendo, ok, não posso condicionar minha felicidade ao dinheiro e conquistas e bens e vida profissional. Não posso condicionar minha felicidade a um comportamento do meu marido ou alguma coisa em mim. Então, a minha felicidade, ela está onde? Onde é que eu vou encontrar? A felicidade, ela tem um autor que ele se chama Viktor Franklin, tá? Vou mostrar para vocês aqui um livro dele. Da onde eu tirei isso que eu estou falando? Desse autor. Ele tem uma abordagem que se chama-se logoterapia. A logoterapia é uma abordagem que trabalha e ajuda a pessoa a redescobrir o sentido da vida dela. Ou seja, ajuda a pessoa a ser mais feliz, tá? Porque quando você descobre o sentido da sua vida, você é mais feliz. Então, vai à procura da felicidade. Ele fala que a felicidade vai estar associada ao cumprimento do dever. Você fazer o que era o certo de você ter feito naquele momento. Como assim, Amanda? A primeira vez que eu escutei, eu falei, cara, felicidade é muito sem graça, né? Só tem que fazer o certo, cumprir dever? Como sim? Porque hoje a felicidade ela está associada muito ao hedonismo. Felicidade associada a sentir prazer. Então, hoje nós criamos um conceito errado de felicidade, que a felicidade é fazer o que eu quero fazer na hora que eu quiser. Criamos um conceito errado de liberdade, fazer o que eu quero na hora que eu quero, isso também não é liberdade. Então, o fato de
muitos conceitos terem sido deturpados atrapalha a nossa vida de nós conseguirmos encontrar essa felicidade. Então, hoje a gente associa muito a felicidade ao prazer. Eu estou feliz com meu marido, eu sou feliz no meu casamento quando o meu marido é romântico. Porque esse marido romântico fala no meu ouvidinho, me elogia, me trata como uma rainha. Isso me dá muito prazer, logo eu sou muito feliz. Se meu marido deixa de ser esse romântico, eu não sinto mais esse prazer, logo eu sou muito infeliz. Ou seja, a felicidade associada ao prazer, que é o hedonismo, que é você colocar o eu no centro de tudo, e isso é receita para uma vida infeliz. Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente você lembra da sua avó e do seu avô. A sua avó, ela não tinha a tecnologia que nós temos, ela não tinha o acesso que nós temos, ela não tinha o dinheiro, talvez, que você tenha, ela não tinha a estrutura que você tenha, mas talvez a sua avó, o seu avô, pessoas mais velhas, elas eram muito mais felizes e são muito mais felizes do que pessoas mais novas. Por que isso acontece? Vocês já se perguntaram alguma vez? Por que parece que tal pessoa que é mais idosa é muito mais feliz ou foi muito mais feliz na época dela, quando tinha a minha idade, e eu não sou tão feliz, sinto que a minha vida é meio vazia, parece que a minha vida não tem tanto sentido, às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui, às vezes eu não sei qual é a minha vocação. Provavelmente vocês já se perguntaram, se vocês não se perguntaram, então já estou trazendo essa pergunta para que vocês comecem a se fazer. Antigamente, a felicidade ela não era associada ao prazer. A felicidade ela era associada ao cumprimento do dever. Então, a sua avó, ela tinha 8 filhos, o seu avô ganhava pouco, a sua avó era dona de casa, ela criou os 8 filhos, ela cuidava desses filhos, do marido da casa, ela era muito feliz e ninguém entende como, porque as condições dela, né? Ganhava pouco, muita criança, muito trabalho, dormia pouco, muita bagunça, morava numa casa muito simples, às vezes no interior. Mas por que ela era feliz e hoje tem mulher que tem um filho, uma estrutura toda, marido, mas ela está sempre insatisfeita? Por conta de tudo isso que eu mostrei para vocês, por conta dessa deturpação no conceito de felicidade. A sua avó, que tinha 8 filhos, ganhava pouco, ela era muito feliz. Porque ela cumpriu o dever dela. O que ela tinha que fazer era ser uma boa mulher, uma boa dona de casa, uma boa mãe, no contexto que ela tinha. E como ela fez isso muito bem, ela cumpriu esse dever muito bem, ela era feliz. Ela não queria outras coisas, ela estava feliz com a vida que ela tinha naquele momento. Ela não queria viajar o mundo, visitar vários países, comprar várias casas, andar de, sei lá, entendeu? Comprar bolsa de marca, fazer cirurgia plástica, ela não queria nada disso. Não fazia nem parte do contexto dela. Ela queria fazer o que tinha que ser feito. E, pasme, ela tinha pouca opção. E isso fazia a vida dela ser muito feliz. Enquanto nós que temos muitas opções, temos muitas coisas que a gente deseja, isso deixa a nossa vida um paradoxo, cada vez mais infeliz, né? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? E aí, o que que... Eu vou dar um exemplo para vocês verem como essa questão do hedonismo, ela adoece. É por isso, gente, nós temos um dado hoje em dia que as mulheres do século XXI, na nossa sociedade, são as mulheres mais deprimidas da história do mundo. Mas por que hoje, na nossa sociedade, com tanta liberdade, com tanto acesso, com tantas possibilidades, as mulheres estão deprimidas? Na verdade, o certo seria, já que nós somos evoluídas, já que nós temos muito acesso, nós trabalhamos, nós somos independentes, mas por que nós estamos deprimidas?
Quando eu digo nós, eu digo mulheres do mundo. Isso é um dado mundial, tá, gente? O mundo inteiro são a geração de mulheres mais deprimidas da história. Por que que essa avó, que tinha 8 filhos, pouco dinheiro, pouco acesso, ela era feliz, ela não tinha depressão, não tinha nada, ela vivia bem? Mas hoje as mulheres estão deprimidas com uma vida muito mais confortável. Por conta da maneira que nós estamos vivendo a nossa vida. Hoje em dia, nós estamos muito mais movidas pelo hedonismo, pela busca do prazer, do que pelo cumprimento do dever. E quanto mais a gente busca o prazer, quanto mais a gente busca o que é gostosinho, confortável, mais a nossa vida fica sem sentido, fica infeliz. Por quê? Porque quanto mais a gente busca o prazer, quanto mais a gente busca o conforto, nós estamos indo no movimento contrário da vida. Quanto mais a gente busca o prazer, busca um conforto, por que que nós estamos indo nesse caminho? Porque nós estamos criando uma expectativa com relação à vida. Tipo, quero. Vou dar um exemplo besta aqui, tá? Vamos supor, vou dar um exemplo de trabalho para sair um pouco de relacionamento. Ah, não vou dar um exemplo de casamento. Vamos supor que você olha para o seu marido. Eu atendi uma aluna essa semana. Pronto. Ela falava que o marido dela não mudava e não sei o quê, e aí ela queria se divorciar e tudo, porque ele era grosso, já fazia um tempo que ele era assim. E isso deixava ela muito frustrada. Mas por que ela estava frustrada? Não é porque o marido dela é grosso. Porque antigamente as mulheres não se separavam. O marido era grosso e tudo, eles mesmos se resolviam, ficavam casados 50 anos e dava tudo certo. Mas por que hoje em dia não é mais assim? Porque antigamente, com esse conceito de felicidade no cumprimento do dever, não tinha opção na cabeça da mulher de separar. E nem na cabeça do homem, tá? Se não tem opção de separar, não existe opção. A única opção é se consertar. Pronto. A vida era muito mais simples. Antigamente era muito fácil de você saber que o certo é restaurar o casamento e o que é errado é divorciar. Por quê? Quando as pessoas casavam, o casamento era para sempre. Não tinha opção de separar, não tinha, não quero mais e vou embora. Não existia isso. Antigamente, divórcio era um crime, era algo muito errado. Então, quando a mulher casava e o cara casava, eles pensavam assim: a única opção é fazer isso daqui dar certo. Pasme, o que que acontecia? Dava certo. Eles ficavam casados para sempre, até a morte. Mas por quê? Porque só tinha opção de dar certo. Não tinha opção de se eu não quero, eu caso de novo, eu caso 5 vezes, eu caso 20 vezes, eu saio, eu vou, eu volto. Não tinha essa opção. Opção, e todo mundo sabia que divórcio era errado, ficar casado era certo. Mas por que que hoje você que está lutando pelo seu casamento, você é até mal vista? Porque hoje os valores estão deturpados. Hoje o certo é divorciar e o errado é restaurar o casamento. Hoje o certo é você ficar com várias pessoas, isso e aquilo, casar várias vezes, lutar pelo seu casamento, seu marido. Não, você tá louca, não precisa, vai ser feliz. Olha como o conceito de felicidade está associado ao prazer. Vai ser feliz, você não pode passar por esse problema, não. Não, você tem que ser feliz. E quanto mais você busca esse prazer, mais infeliz você se torna. Eu vi tem um, tem um vídeo que eu estava vendo aqui. Tem um vídeo no Instagram de um casado versus 30 divorciados. E aí dentro do vídeo tem uma mulher que já casou 10 vezes. E ela estava tentando se justificar do porquê que ela tinha casado 10 vezes para um cara que casou só uma vez. Entende? Como é uma coisa absurda, né? Uma mulher, não tô falando que é uma mulher, tô falando uma pessoa, tipo o Fábio Júnior, gente. Fábio Júnior já casou 7 vezes, isso é uma coisa absurda. Como que uma pessoa casa 7 vezes? Entendeu? Então, por isso que vocês têm que ter muito cuidado com e rever o conceito que vocês têm de felicidade. Provavelmente o conceito de vocês de felicidade está errado.
E você vai ter que reajustar o seu conceito para entender felicidade é eu cumprir o meu dever dentro daquela situação específica. Porque em vez de você entrar no movimento uma autoridade, vou ler aqui, uma pessoa encontrou com ela e essa pessoa disse que ela tinha que arranjar casar de novo, né? Arrumar outro homem e ser feliz. Mas por que essa pessoa falou? Por que essa pessoa falou que você tem que arrumar outro, tem que ser feliz? Porque essa pessoa, ela acredita que a felicidade está associada ao prazer, a você fazer o que você quer na hora que você quer. Quero comer um chocolate, vou comer um chocolate. Mas se toda hora que eu quero, eu gosto muito de doce. Se toda hora que eu quero comer o chocolate, eu comer o chocolate, eu vou ficar obesa, eu vou ficar imensa. Vou começar a ter um monte de problema. Então, a busca do prazer vai me adoecer. Isso serve para tudo na vida. Você buscar o prazer vai te adoecer. Se você dorme mais tempo e acorda atrasada, você vai buscar o prazer momentâneo, que é dormir mais tempo, e você chega muito atrasado, teu chefe vai te mandar embora. Se na hora que o teu marido te dá uma resposta torta, você busca o prazer, quando eu digo prazer, e dá uma resposta na cara dele, isso vai criar um conflito maior. Entende como buscar o prazer para você parece felicidade, mas na verdade é o caminho da infelicidade? E quando você cumpre o seu dever, exemplo, eu que estou fazendo dieta. Fazendo dieta, estou começando a caber nas minhas calças, porque minha meta não era outra, não era emagrecer na balança, eu quero caber nas minhas roupas. Eu só quero usar minhas roupas de novo. Várias vezes eu sinto vontade de comer doce, eu não como, eu não busco esse prazer, eu cumpro o meu dever, o compromisso, vamos fazer dieta, vamos treinar, o que está acontecendo? Eu estou ficando mais feliz. Sem comer chocolate, sem comer doce. Porque eu estou fazendo o que é certo. Vou dar um outro exemplo simples. Hoje eu entrei nessa aula, eu estava acabada. Eu poderia ter saído para comer alguma coisa, ou treinar, né? Que agora treinar me relaxa, agora eu estou nessa fase fitness. Existia duas coisas. O que eu queria fazer, que era descansar, fazer outra coisa, que ia me gerar algum tipo de prazer, e existia o cumprir o meu dever, a responsabilidade que eu tinha, porque eu me comprometi de dar essa aula. No final das contas, o que vai me deixar mais feliz é eu cumprir a minha responsabilidade da aula, não eu ter saído com as minhas amigas para jantar. Por quê? Porque muitas vezes a gente caminha na vida pensando o seguinte: eu tenho uma expectativa na minha cabeça. Exemplo, eu casei, meu marido vai ser romântico para sempre comigo. Eu criei isso na minha cabeça. E aí o meu marido deixou de ser romântico. Ou seja, quebrou a minha expectativa. E agora eu sofro, eu tinha exatamente esse caso. Ela sofria porque o marido dela não era romântico. Mas ele tinha muitas outras qualidades, ele era muito bom em muita coisa, mas o fato dele não ser como ela queria fazia ela querer sair do casamento e se separar. Porque ela queria viver o que estava na cabeça dela. E a vida não funciona assim. O movimento da vida é o seguinte: não é o que eu espero da vida. Eu espero que meu marido seja romântico a vida inteira. Não. Esse não é o movimento certo. O movimento certo da vida que vai te fazer feliz, te deixar feliz, é você fazer o contrário. O meu marido deixou de ser romântico. Ok? O que a vida espera de mim diante disso? Que tipo de atitude é o correto para mim com relação a esse marido que não é mais romântico? É eu fugir, separar, abrir mão da minha família, desistir? Buscando esse prazer, ele não me valoriza, ele isso, ele aquilo, eu tenho que me amar, eu tenho que arrumar outro. Se você quiser sair do seu casamento e separar, não se preocupe. O mundo vai te abraçar.
E o que mais vai ter gente para dizer para você, parabéns pela sua decisão maravilhosa. Você merece ser feliz. Entende? Ou é, ok, meu marido deixou de ser carinhoso. O certo é eu ficar nesse casamento. O que a vida espera de mim? Como eu devo me comportar com esse marido que deixou de ser romântico? Qual é o dever que eu tenho que cumprir aqui com esse marido antipático, dramático? Eu tenho uma aluna minha, cara, eu me acabo de rir com ela, tá? Ela é muito engraçada, ela e o marido dela são uma figuraça. O marido dela é muito dramático. Esse é o único problema dele. O resto é tudo ótimo. Ela quer que ele lave louça, ele não gosta de lavar, ele não gosta de fazer serviços domésticos, ela pede ajuda dele. Ele é dramático, e ela é muito direta, ela é direta e racional. Imagina que combinação é essa? Porque quando ela diz, fulano, lava essa louça para mim. Ah, depois eu vou. Aí ele começa, porque você sempre quer que eu lave louça, e você sempre deixa as coisas para mim. Ele faz um drama, ela fica estressada com ele. Porque ela é muito direta e ela é objetiva. Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, fulana, eu sei que o teu marido é dramático. Eu sei que ele não está com a postura adequada, né? Não é o ideal de um homem. O ideal é que o homem seja direto e prático, não uma mulher. Ok. Eu falei, mas o grande problema que está fazendo vocês brigarem é porque tu criaste a expectativa que o teu marido tinha que ser direto, tinha que ser racional, tinha que ser prático, tinha que ser rápido. E ele não é. Ele é dramático. Você tem que aceitar que o seu marido é dramático. Primeiro ponto, aceitar. Segundo ponto, o que a vida espera de você te dando um marido dramático? Outra pergunta, o que Deus quer de você quando ele permite que o seu marido seja dramático? Aí ela falou assim, eu tenho que ser mais paciente. Eu falei, então, minha amiga, toda vez que o seu marido te estressar, com o drama dele, você pense, este homem está me ajudando a ser paciente. Esse homem está me ajudando a amadurecer. Esse homem está me fazendo me tornar uma mulher muito melhor, então eu vou encarar mais essa prova. Entende? Ela vai parar de sofrer com esse marido dramático quando ela se tornar mais paciente, e ela vai ficar muito feliz no casamento dela, tendo um marido dramático, que fica fazendo drama e fazendo coisa. Mas como, Amanda? Porque ela está fazendo o correto. Diante de um marido dramático, a única coisa que resta é paciência. Paciência. Quando o homem é muito dramático e ai, ó céus, ó vida, ó azar, porque tudo dá errado comigo, você tem que ser paciente, engole seco e é verdade, tudo, eu entendo, acolhe. Entende? E fazendo isso, ela vai ser mais feliz. E por incrível que pareça, ela fazendo isso, além dela ser mais feliz, o marido dela vai ficar menos dramático. Mas isso é um assunto para outro dia para ela, né? Não estou criando muita expectativa com ela, porque o principal é a mudança dela. Ou seja, em vez de ela ficar brigando com ele, porque ele é dramático, porque ele faz drama, porque ele isso, porque ele aquilo, e no fundo ela só tá brigando com ele porque ela criou uma expectativa, eu queria ter um marido direto, prático, objetivo e super, ultra, mega machão. E ele ainda não é, apesar dele seja um bom marido e já ter mudado muitas coisas, e o casamento dele já ter evoluído muito. Em vez de ela ficar criando essa expectativa, a vida não funciona desse jeito. É assim, o que a vida quer de mim com esse marido dramático desse jeito que eu tenho? Então, eu quero que você faça hoje a felicidade, a sua felicidade, ela está bem aí na sua frente. Ela está bem aí na sua frente com os deveres que você tem que cumprir. Exemplo, eu vou dar um exemplo. Talvez, eu não sei se eu estou trazendo umas aulas um pouco mais profundas, eu não sei se vocês estão achando um pouco filosóficas. Eu depois quero um feedback de vocês, que eu pretendo muito mudar as formas de dar as aulas e tudo, pelo fato de eu estar estudando várias outras coisas, aprofundando, e acredito que vai ajudar vocês. Mas eu quero muito esse feedback para que eu possa melhorar. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo compreender?
Essas reflexões que eu estou trazendo, elas estão trazendo luz para a escuridão, estão trazendo consciência para vocês. Quero que vocês me respondam. Então, não é você que cria uma expectativa com relação ao que você queria que acontecesse. Esse movimento é um movimento de infelicidade e insatisfação. Sempre, quanto mais expectativas você criar, exemplo, você começou a estudar para um concurso, aí você cria expectativa assim, eu vou estudar para esse concurso e eu vou fazer essa prova mês que vem e eu vou passar. E você cria essa expectativa enorme, você não passa, você vai ficar frustrado e infeliz. Ou você não passa no concurso de dezembro, você passa no que você de janeiro. Diferentemente de você pensar, não vou pensar em passar no concurso, eu vou pensar só que hoje eu tenho que passar 2 horas estudando. Meu dever de hoje é esse. Cumprir o dever, perfeito. E amanhã tenho o dever de passar 2 horas estudando. E no terceiro dia, não consegui estudar 2 horas, que deu um monte de problema, meu dever é estudar 1 hora. E quando você vê, você vai começar a ser feliz. Com todos os problemas, alguns problemas não vão se resolver, inclusive, rápidos. Outros vão se resolver, mas independente disso, como você olha para cada coisa e você pensa, o que a vida quer de mim isso aqui? Não é o que eu quero da vida. Entendeu? Não é eu quero da vida, eu espero que isso, eu espero que aquilo, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo. Não. O que a vida quer de mim me trazendo essa situação? Por quê? Porque nós a responsabilidade é um conceito muito forte desse autor que eu trouxe para vocês. E a responsabilidade que nós temos com a nossa vida significa você dar uma resposta. Então, vamos supor, acabou essa aula, o seu marido chegou cansado e aí está muito calado, muito quieto. E aí você pensa, e agora? Vou brigar com ele, vou ficar dizendo que ele nunca me dá atenção, que ele nunca fala comigo, que ele vive no mundo dele, no mundo da lua. A situação tá aí, ele chegou calado. Ou você vai pensar, não, mas espera aí. Porque quando você fala um monte de coisa para ele, reage, fala, você nunca fala comigo, nunca me dá atenção e tudo mais, você fica fazendo isso, significa que dentro de você fez um movimento interior, que é o seguinte, você criou a expectativa de que o seu marido hoje, nesta quarta-feira, 21 horas, ele ia chegar com um sorriso. Boa noite, meu amor. Que saudade que eu estava. Eu passei o dia inteiro pensando em você. Eu só esperava que desse 21 horas para eu vir abraçar a mulher mais linda do universo. Essa foi a expectativa que você criou. Como ele não correspondeu, você começa a cobrar aí, não sei o quê, porque você não dá atenção, porque você só pensa no trabalho, porque você não planeja nada de casal e blá, 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 e começa. Por que começou essa cobrança toda? Porque você fez um movimento interior de criar a expectativa de como o teu marido tinha que chegar em casa. Mas, na realidade, ele simplesmente chegou calado. E aí, o movimento que precisa começar a acontecer dentro de você é o seguinte: meu marido chegou quieto, chegou calado. Já tentei puxar uma conversa, ele não quer falar comigo. Vida quer de mim. Outra, o que Deus quer de mim? Que quarta-feira, 21 horas, esse marido chega quieto, caladão. O que Deus quer de mim nessa situação? Qual é o correto? Qual é o meu dever aqui como esposa? Deixar ele na dele. Já tentou conversar, ele não quis? Tá bom. Quando ele tá na dele, eu vou assistir um filme. Fazer uma pipoca e me sentar e assistir. Muitas vezes é esse o seu dever. Vou tomar um banho. Tomar um banho, relaxar, vou botar uma série em dia, vou ler um livro. Vocês entendem? Vamos supor que o dever que você tem para cumprir, ele é específico. Cada uma de vocês nasceu e tem uma vocação, tem um chamado a cumprir nessa terra que Deus deu para vocês, tá? E você tem coisas específicas. Eu dei o exemplo do marido, chegou 21 horas. E aí você foi, em vez de brigar, cobrar, você foi tomar um banho e assistir uma série.
Esse era o seu dever. Deixa ele lá no mundo dele. Vai viver o seu. Mas quando for 3 horas da manhã, o seu filho está com febre e chora. Aí qual é o seu dever como mãe? Levantar 3 horas da manhã, botar o termômetro e ficar lá reparando a tua cria, o teu bebê, teu filhinho que está com febre. Você poderia simplesmente dormir e fingir que o teu filho está... deixar ele com febre. Você poderia fazer isso. Mas qual é o seu dever? Não, vou me levantar e eu vou lá cuidar do meu filho com febre. E quando for amanhã, percebe como o dever é bem específico, ele é individual, a vida te chama a cada momentinho. Quando for amanhã, você vai acordar 6 horas da manhã, cansada, porque o seu filho passou a noite inteira com febre. Você vai estar um pouquinho estressada, porque quando a gente não dorme bem, a gente fica estressado, isso é natural. Mas existem 2 opções 6 horas da manhã. Você começar a reclamar com todo mundo e tudo, brigar e falar logo um monte de coisa pro teu marido, aproveitar e dizer, tá vendo, isso é culpa tua, porque ontem tu chegaste à noite calado e já bagunçar com tudo. Nossa, isso é uma coisa que é muito comum, né? Já começar a bagunçar com tudo, ou você olhar, cara, eu tenho 2 opções. Ou eu faço o que eu posso nesse dia, tento ser o dia mais leve possível, não criar tanto problema, já que eu já tenho um problema que é estar com sono. Ou eu vou bagunçar com esse dia logo desde agora. Entende como cada momentinho vai ter um dever a cumprir? E o que é legal é nesse cumprindo cada dever que a vida te chama, que Deus te traz, é que você vai encontrar a felicidade. Lembre do exemplo da avó, sua avó que tinha 8 filhos e que não tinha dinheiro, que morava no interior, mas ela cumpriu o dever e ela era muito feliz. Por quê? Porque a felicidade ela está no cumprimento do dever, em você fazer o que é o certo em cada situaçãozinha, bem pequenininha. Agora, quando você sair dessa aula, vai ter 2 opções. Ou você vai sair dessa aula e você vai ficar no seu feed, no celular, até 10 horas da noite, daí passou 1 hora e você perdeu esse tempo. Ou você pode sair, refletir, meditar sobre isso, tomar um banho, escutar uma música, sentar para conversar com seu marido, por exemplo. Entende? A vida está te chamando. Você tem 1 hora aqui de tempo. O que você vai fazer com essa 1 hora que você tem? Porque tem um livro ali para você ler na sua gaveta. Você vai ler esse livro que está lá na sua gaveta, o livro está te chamando para ser lido. Ou você vai entrar no seu celular, na rede social e ficar perdendo tempo. Tem um livro para ser lido ali na gaveta, mas tem aqui uma rede social, uma fofoca para ver na rede social. Você vai dizer não para esse dever de ler esse livro? Isso vai te deixar infeliz quando você diz sim para essa fofoca, ou você vai dizer não para essa fofoca na sua rede social, no seu feed, vou ali ler o meu livro e cumprir o meu dever. Entende? Gente, o segredo da felicidade é isso. Qualquer coisa que falarem diferente disso é mentira. Esse é o segredo da felicidade. É o cumprimento do dever. Quem me ensinou isso foi a minha terapeuta. E depois eu comecei a estudar mais sobre isso. E eu quero dar um testemunho para vocês, né? Hoje eu faço acompanhamento com um psiquiatra. Já faz 1 ano. Porque eu tive um diagnóstico ano passado. Há 1 ano atrás eu estava muito deprimida. Eu estava com uma depressão moderada. Existem 3 graus de depressão. Leve, que é aquela pessoa que só está meio triste, tudo. A moderada, que é aquela pessoa que já está deprimida e que ela sente que a vida dela não tem sentido. E a grave, que é quando a pessoa não levanta da cama, não toma banho, não trabalha e até mesmo pensa em se matar. Esse é o 3º grau. Ano passado, 1 ano atrás, eu estava no 2º grau já. Eu estava com uma depressão moderada. Eu chorava muito, eu tinha muitas crises de choro. A minha vida não tinha nenhum sentido, eu vivia uma vida totalmente isolada.
Pois bem, comecei a fazer tratamento. E quando foi hoje, do ano passado para cá, uma longa jornada, tratando depressão, quando foi hoje, eu sentei com ela e eu falei para ela quanto eu estava feliz. E que eu estava muito feliz, que eu não imaginava que eu seria possível viver uma vida tão feliz. Aí ela começou a perguntar, mas e aí, mudou alguma coisa na tua vida no externo, não sei o que e tal? Aí eu falei para ela, não, não mudou nada. Nada na minha vida fora. Todas aquelas coisas que eu falei para ela que eu queria ainda não aconteceram. Só que eu falei para ela o que tinha mudado, que hoje a minha vida tem sentido. Eu comecei a fazer caridade. Hoje em dia, eu tenho um trabalho que eu faço. Não vou falar o que é, só para não ficar me vangloriando, que não é legal, né? Quando você dá com uma mão, você esconde com a outra. Mas eu comecei a fazer caridade, eu comecei a dar esmola, eu comecei a fazer mais oração, jejum, né? Segredo, jejum, esmola e oração. E fiz muitas outras mudanças na minha vida, ainda faltam, mas essas mudanças que eu fiz, elas estão me deixando muito feliz. E aí eu falei para ela que eu tinha. Ela falou: Nossa, Amanda, que estranho. Ela falou assim: Eu tô até preocupada, porque mudou muito o teu discurso. A gente conversou e tal. Então, de vez em quando eu agradeço muito a Deus, porque eu estou muito feliz e que eu nem imaginava que dava para viver essa vida, de verdade. Então, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, vocês têm plena capacidade, com a ajuda de Deus, claro, de resgatar essa felicidade. Mesmo que o teu entorno não mude tanto, ou até mude, mas você vai encontrar essa felicidade no cumprimento do dever. Perfeito? Nossa, a gente fala, ficou muito longa, 1 hora. Vamos lá. E eu ainda quero. Não, não é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Nossa, eu tô procurando.